Então, nós temos os relatos aqui, e aí quando a gente depois entra na investigação, tudo é relato. A gente tem um relato da Maggie, a gente tem um relato de uma outra funcionária, que era a cozinheira, que não ficava na casa o tempo inteiro. Nós temos o relato do tio e o da Lizzie, tá? Porque tirando essas 4 pessoas, nós temos as vítimas e a Emma, que estava no litoral, então não tinha muito o que fazer. Eu trouxe aqui o que a Lizzie conta, o que aconteceu a partir daqui. Então, a madrasta, a Abby, foi arrumar o quarto, ela foi para a sala, de acordo com ela, para costurar, para cerzir uma roupa. Bridget estava lá fora limpando as janelas. Depois que a Lizzie cerziu e cuidou das roupas, o pai chega, como de costume, para tirar um cochilo. Bridget foi deitar para descansar, tá? No caso, Bridget é a nossa Maggie, porque, de acordo com ela, o sol estava fazendo ela passar muito mal, então ela tinha que fazer intervalos para respirar um pouco, descansar e voltar para a tarefa dela. Então nós temos Maggie descansando, o pai descansando, o pai da família, e a Maggie acorda com os gritos de Lizzie, que ela vai atrás dizendo que alguém matou o pai dela. Então elas chegam no escritório do pai dentro da casa. Segundo Lizzie, quando ela terminou de cuidar das roupas, ela foi para o jardim para procurar no jardim alguma coisa que ela pudesse usar como peso de pesca, porque ela estava prevendo ainda de ir para o litoral, passar um tempo lá. Né? E aí quando ela foi lá e voltou, ela encontra o pai com o rosto desfigurado por golpes de machado. 11 golpes de machado no seu rosto. Tá? E mais 10 pelo corpo inteiro dele. Então o pai estava completamente dilacerado por machadadas. Lizzie chama a Maggie e vai atrás do vizinho que é médico para poder ajudar a resolver essa situação. Tá? Quando eles foram lá, que chegam com o médico automaticamente diz que está evidentemente morto, e aí o médico pergunta, e a madrasta? Né? E a Lizzie fala, eu acho que ela está lá em cima descansando. E eles vão subir no quarto, ela não está no quarto do casal, eles vão até o quarto do tio, que era onde a Abby tinha ido para arrumar, para dar uma ajeitada no quarto. Quando chega lá, encontra a Abby morta com 19 machadadas no corpo dela. Né? Ela estava morta numa poça de sangue, essa poça de sangue já estava seca. Ela vai buscar ajuda e nenhuma das pessoas que entra na casa vê nenhum vestígio de sangue na Lizzie. Ela não tinha vestígio de sangue na sua roupa, ela não tinha vestígio de sangue no seu corpo, na sua mão, não existia vestígio de sangue. E pasmem, no local do crime também pouquíssimos vestígios, somente os vestígios de um corpo que estava ali já, né, desfalecido e o sangue estava escorrendo. Agora, quando a gente pensa numa cena de crime a machadadas, e vale a pena a gente comparar com o da Candy Montgomery, que tinha ali, né, o que eles chamam de um banho de sangue, tinha sangue respingado por aquele espaço, né, entre a garagem da casa da Candy, não tinha um local que não tivesse sangue. Na casa da Lizzie não tinha sangue. Cadê o sangue? Aonde foi parar o sangue? Porque quando você vai dar uma golpeada, vai espirrar sangue, assim, para todo lado. E é, inclusive, incontrolável a direção da onde esse sangue vai. Bom, um crime desse tamanho suscita muitos mistérios, né? Suscita uma grande alarde ali naquela população. E a cena de crime, infelizmente, ela não foi preservada, porque entrava ali naquela casa todo tipo de gente. Não só os policiais, os investigadores, os peritos, enfim, médicos, mas entravam ali também pessoas comuns, passantes. As pessoas estavam andando na rua e entravam para ver o que tinha acontecido. Então todo mundo checava aquela cena de crime, porque era uma cena de crime bizarra, horrenda, né? Pela violência daquela morte, da violência daquele homicídio. Mas algo intrigava a todo mundo. Aonde estava o sangue? Ninguém encontrava sangue. E todos os vizinhos foram categóricos, os que viram a Lizzie. Ela chegou
muito bem postada, com uma roupa impecável e sem nenhuma mancha de sangue. Então, como aquele assassinato aconteceu? Nesse mesmo período de investigações, a Lizzie queima um vestido na lareira da casa, um vestido que depois, nos depoimentos da Maggie, a gente vai saber que estava todo manchado. Ela queima esse vestido e a vizinha dela, e aí, quero só apontar uma coisa, a gente fala muito mal às vezes de vizinho fofoqueiro, mas às vezes é bom você ter um vizinho mexeriqueiro, porque a vizinha viu fumaça saindo da chaminé num dia de verão. Ela falou, mas quem liga a chaminé num dia de verão? E a vizinha foi lá bater na polícia e falar, olha, estão usando a lareira na casa dos Borden num dia quente. Né? A gente estava nos dias de maior calor daquela época. E por conta disso a polícia descobre que o vestido foi queimado. Né? Então foi por causa da vizinha dedo dura que viu lá a fumaça e foi denunciar. A Lizzie confessa que queimou sim o vestido, mas que era um vestido, na verdade, que era o vestido que ela teria usado no dia e que ela queria que aquilo trazia más lembranças para ela, que ela queria se livrar, né? Porém, essa denúncia, a polícia já fala, temos informações suspeitas demais. E por conta disso, dessa denúncia, que foi feita pela vizinha, que chama Alice, que a polícia prende provisoriamente ali, em 12 de agosto, Lizzie Borden como suspeita do assassinato do seu pai e de sua madrasta. Uma outra questão que foi levantada pelos investigadores é que as portas estavam fechadas, não existia sinal de arrombamento. Só a porta lateral da casa estava aberta, ou seja, ninguém entrou para roubar absolutamente nada. Então, de fato, qual é a motivação desse crime? Nada foi subtraído dessa casa. Tudo estava lá. 2 pessoas foram mortas de forma muito brutal, com uma assinatura muito pessoal. E isso também suscitou, né, um alerta vermelho na cabeça daqueles investigadores. Nada foi retirado do local. Ninguém entrou, ninguém saiu. Como essas 2 pessoas apareceram mortas ali dentro? Só quem tinha acesso à casa era Lizzie e a Maggie. A Lizzie, durante todo o julgamento, foi muito enfática que a empregada, a Maggie, estava todo o tempo fora da casa. Ou seja, ela tirou a Maggie de qualquer possibilidade de estar linkada com a cena do crime. Isso o que a Lizzie conta. E a própria Maggie, também no tribunal, ela corrobora com essa versão, que esteve todo o tempo do lado de fora. Inclusive, os policiais, eles fazem testes, porque ninguém consegue imaginar como é que você não escutou uma pessoa morrendo a machadadas, não escutou um grito, não escutou a pessoa caindo, não escutou o barulho do machado. E eles fizeram testes. E ficou comprovado que aonde a Maggie disse que estava fazendo essa limpeza, realmente você não escutaria nada. Né? Apesar dessa avareza do Sr. Andrew, a casa era uma casa grande. Então, Maggie foi excluída do crime. Voltamos ali a ter só a Lizzie. Aqui a gente entra na questão do que é você ser um membro de elite numa sociedade extremamente preconceituosa. Lizzie Borden era uma herdeira e uma pessoa da alta sociedade, mesmo morando numa casa simples. Então o que os jornais fazem? Os jornais começam a suspeitar da índole dos investigadores e dos farmacêuticos que denunciaram Lizzie Borden, falando que estavam tentando manchar a reputação de uma família, falando que era impossível que uma moça que era catequista, de boa família, que fazia trabalhos para a igreja, ter matado a machadadas e o ato de matar a machadadas, que é uma atitude tão bruta, portanto masculina, jamais teria vindo de uma moça como Lizzie Borden, e que estavam usando ela como bode expiatório para que a família perdesse, no caso, a herança, porque se ela fosse de fato condenada, o dinheiro dos Borden não ficaria para ninguém, né? Ficaria, no caso, para Emma, só que ainda levantou-se que eles vão falar que a irmã foi para o litoral para não ser acusada e que era um plano das duas. Então, os jornais estavam, de alguma maneira, dizendo que era tudo um plano da polícia e da prefeitura local para ficar com o dinheiro dos Borden, tá? A polícia decidiu manter presa a Lizzie, e aí, com isso, eles começam as investigações de entrevistas, onde começa a surgir os boatos
das intrigas da Lizzie e da Emma com a madrasta e com o pai dela. Só que lembrando que boato, hoje e mesmo naquela época, não é prova suficiente para você decretar a prisão de ninguém, né? Você precisa de alguma prova e não de diz que me diz, tá? Só que naquela época tinha uma coisa que, só para a gente entender como funcionava, que era bem diferente. Se 5 pessoas deram o mesmo depoimento, isso virava uma prova. Isso hoje não funciona mais, né? A prova tem que ser evidencial. Naquela época ela podia ser circunstancial, desde que 5 pessoas falassem a mesma coisa. Então eles escolheram o depoimento e por conta de depoimentos muito parecidos, você tinha um comportamento social que indicasse vingança. E aí isso foi o suficiente para manter a Lizzie presa e para que ela fosse a julgamento. Vamos lembrar, não tinha sido encontrado machado, não havia nenhum traço de sangue pela casa, a não ser nas cenas do crime, né? E a pessoa que teria sido a testemunha ocular disse que tinha quase desmaiado de insolação e que não tinha visto nada. Tá? Então, era isso que eles tinham para trabalhar no julgamento. A promotoria foi contratada, a empresa, os Borden contrataram também o melhor advogado de Massachusetts, que é o senhor Andrew V. Jennings. Estou trazendo o nome porque depois, se alguém quiser conhecer um pouquinho da história, o Andrew V. Jennings ele foi, na época, o principal advogado de todos os crimes cruéis que aconteceram nos Estados Unidos, porque eram raros de acontecer, né? Jennings, então, lutou primeiro para que a Lizzie fosse julgada em outro distrito, para não ter a opinião pública em cima dela, da cidade que já a conhecia. Né? Ele conseguiu, ela é transferida para New Bedford, e o julgamento dela começa em 25 de agosto de 1982. Esse crime, tanto o pai como a madrasta ficaram com a sua cabeça desfigurada, ou seja, tinha muito ódio nesse crime, né? Partes do crânio saíram da cabeça, com aquelas golpeadas que os legistas da época afirmam que foram muito violentas, ou seja, não foi uma golpeada qualquer. E a questão é, qual é a arma do crime? Essa arma ela nunca foi encontrada. Pressupõe-se mais na frente, que depois acharam um machado, que talvez esse machado tivesse sido a arma do crime. Mas não existe ali uma confirmação. Primeiro porque não se achou sangue e segundo porque o machado não tinha mais o cabo. Ou seja, aquela peça que foi achada no porão não teria valia. A pessoa teria que pegar só a parte de baixo para fazer os golpes, o que seria bastante difícil e bastante improvável. Mas eles chegaram à conclusão que a arma do crime teria sido um machado. Aí, quando a gente pensa nessa arma do crime, um machado, né, volta novamente o caso da Candy Montgomery, que já em 1970, também nos Estados Unidos, mata a sua amiga com mais de 40 machadadas. E uma curiosidade, essas duas mulheres, elas vão à júri popular e elas são inocentadas. O caso da Candy, a defesa usou uma outra estratégia e no caso da Lizzie, o que inocentou a Lizzie, pasmem, foi o machismo. O machismo da época. Aqueles 12 jurados, eles chegam à seguinte conclusão: uma mulher não poderia cometer um crime bárbaro como esse.